Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior, Science and Data Science. E no vídeo de hoje vamos discutir como uma empresa funciona, como ela se desenvolve e como os dados se relacionam com o desenvolvimento desta empresa. Então, para quem não conhece de empresa, existem vários tipos de empresa. Primeira coisa, aqui tem um ciclo de empresa ao longo do tempo. Eu vou explicar cada um desses estágios. Existe uma diferença básica entre empresas que escalam e empresas que não escalam. Escalam é quando você consegue aumentar o público, desde através da internet, através de aumento do número de locais fixos que a empresa tem e com outros pontos de venda que ela pode possuir. Então você acessa mais e você tem um crescimento, tendo, por exemplo, um aumento de vendas através de espalhamento espacial ou a nível de internet dessa sua empresa, como aconteceu com o McDonald's e outras empresas mais. Porém, nem todas as empresas se encaixam nisso aqui. Deixa eu só te explicar isso porque é muito importante. Existem pessoas que abrem suas empresas apenas como a galinha dos ovos de ouro, que é aquela pessoa que abre a empresa e ela só vive do lucro daquela empresa e aquela empresa serve só como sustento no qual ela paga o salário dela todo mês. Ela não tem o intuito de escalar. Ela, por exemplo, abre uma clínica pequena, contrata umas pessoas ali, fica ali, não tem o objetivo de crescer. Ela abre uma vendinha, abre um mercado e aquele mercado fica ali sem intuito de se tornar uma grande empresa e de escalar de alguma forma. Então esse tipo de empresa ele não surge de uma grande ideia, surge de uma necessidade ali local daquela região, que às vezes não tem uma padaria. Você abre aquela padaria, mas você não pensa em crescer. Você só pensa em se manter ali e viver daquilo. Já existe um outro processo de empresa que são empresas que surgem com ideias grandes e essas ideias acabam resolvendo problemas a nível geral e que alcançam o que é chamado de market share, que seria um espaço do mercado que tem uma demanda ali e que você procura com sua ideia resolver aquela demanda. Então, por exemplo, o Uber é um tipo de empresa que surgiu, uma empresa tecnológica, com a demanda de mobilidade das pessoas. Já existia táxi, já existia outros tipos de transporte, mas tinha uma demanda específica para que, através de um aplicativo, de maneira organizada, as pessoas conseguissem ir se locomover de um local para o outro, chamando o carro ali, e tanto o motorista quanto a pessoa que recebeu, quanto a empresa Uber, sai ganhando com essas viagens que são feitas. Então tudo começa com uma ideia. Então começa com a startup. Então você começa com o aumento da iluminação da ideia. Você percebe, rapaz, existe uma demanda aqui reprimida e essa ideia aqui minha pode ajudar a resolver esse problema que existe. Com essa ideia eu posso talvez ajudar outras pessoas e também ganhar algum lucro ali e escalar de forma muito grande. Então é aí que surge a startup. Seria um início para cima, seria algo assim, você está dando o seu pontapé inicial, que é quando surge a ideia do negócio e a empresa precisa entrar no mercado. Então você lança a sua ideia, só que nessa ideia de lançamento, o que uma startup faz geralmente, ela tenta criar o que é chamado MVP. MVP seria o mínimo produto viável. Então, se você está com uma ideia, você tenta operacionalizar essa ideia, lançando, por exemplo, um aplicativo ou um site. E você testa aquela ideia em uma pequena escala, um pequeno número de pessoas para saber, como se fosse um teste para saber se aquela sua ideia vai funcionar inicialmente. E você vai coletando informações e melhorando o seu aplicativo. E depois você vai expandindo e investindo mais e alterando cada vez mais a sua ideia ou a sua parte física da sua ideia para que ela atenda melhor o público. Então tudo começa com uma ideia e com o MVP dessa ideia. Depois disso, você tem uma coisa que é chamada crescimento jovem. Você tem uma empresa. Essa empresa está com uma ideia, já tem alguns resultados ali. Você pode ter o que é chamado de investidores anjo. Investidores anjos são quando a empresa ela tem a ideia na mente, ela já publicou
o resultado, que é o mínimo produto viável. Depois que ela publicou essa ideia e já tem alguns resultados, e os resultados são consistentes, o investidor anjo ele entra com um valor de dinheiro específico para que possa dar dinheiro para que a empresa possa crescer, e em troca disso ele ganha o que é chamado de equity, que seria uma parte da empresa passa a ser daquele investidor anjo. Então ele ganha, por exemplo, 5% daquela empresa. Só que se aqueles 1 milhão que ele emprestou, a empresa aquecer 100%, o valor que ele investiu naquela empresa e a empresa crescendo, o valor patrimonial da empresa vai crescer e o valor que ele é dono vai crescer proporcionalmente. Embora seja 5% da empresa, não vai ser 5% de uma empresa de 1 milhão de reais, por exemplo. Vai ser 5% de uma empresa que talvez seja bilionária. Então você vai crescer proporcionalmente ao crescimento da empresa. Existem investidores que investem antes até do MVP, que é desse mínimo produto viável. Então existem vários tipos de investidores nesses momentos aí da startup. As pessoas geralmente investem nesse processo aqui porque quando a empresa ela está no início dela com um MVP pequeno ainda, com um mínimo produto viável, com um público muito pequeno, a tendência é que essa empresa como ela ainda não alcançou o espaço dela no mercado e ela tem um problema ali, uma demanda específica, ela provavelmente vai crescer de maneira exponencial até chegar a um platô ou a um topo. E quando ela chegar nesse platô, ela vai ficar estabilizada. Geralmente as pessoas compram parte do negócio quando ela está lá em cima. O investidor anjo investe antes porque ela visa comprar aquela empresa antes de ela escalar, e com isso o crescimento que ele teve de dinheiro que ele colocou naquela empresa vai ser exponencial. E aí ele vai ganhar muito dinheiro. Porque nem todo mundo faz isso então, porque existe a chance da startup não dar certo e quebrar. Aí ele perderia 100% daquilo que ele investiu. Então existe o crescimento jovem, quando se cria um modelo de negócio na possibilidade de converter as ideias e potenciais de receita e lucro. Depois ele tem o alto crescimento, reconstruindo o negócio, convertendo seus potenciais em receitas. Depois disso, que ele tem esse crescimento grande, ele começa a se estabilizar. Crescimento sustentável, crescimento do negócio variando com perdas e lucros, e amadurecimento estável, defendendo seu negócio frente a competidores e buscando novos mercados. Aqui, por exemplo, nesse amadurecimento estável, está a Amazon. A Amazon começa com um nicho muito específico, um market share bem específico, e hoje ela vende de tudo. Inclusive, se eu não me engano, tem até cartão da Amazon. Inclusive, também tem a Prime Video. Enfim, a Amazon ela cresceu, ela começou com um foco específico, ela expandiu. Por quê? Quando você alcança todo o seu mercado que você tinha proposto alcançar, e sua empresa é um sucesso, você vai ficar ganhando aquilo ali para sempre, sem crescer mais. Então, o que é que você faz? Você cria novos produtos que expandem seu negócio para que você possa ter um mercado maior ainda e conseguir aumentar seus lucros, até se tornar uma empresa bilionária, como aconteceu com a Amazon. E nesse processo aqui de crescimento sustentável e amadurecimento estável, é que as empresas elas pagam os dividendos. Quando ela está no crescimento dela, ela tende a reinvestir o dinheiro do lucro dela na própria empresa, já que o potencial de crescimento é muito grande. Mas quando ela alcança um amadurecimento e uma estabilidade, ela tende a dividir e até entrar no mercado para que possa ter pessoas investindo na empresa, aumentar a receita dela e também, além disso, dividir os seus dividendos e dividir parte dos seus lucros com os investidores. Depois disso, a empresa, como o próprio Flávio Augusto fala, ela pode ou permanecer agora com o mesmo dono e depois ser herdada para o seu filho, caso ele morra, ou ela pode quebrar, ou ela pode ser vendida. E a pessoa ganha o equity daquela venda. E só um adendo aqui, eu acho que é importante dizer isso, que uma empresa ela funciona muito semelhante a um artigo. O artigo começa com um problema científico, você tem o objetivo de resolver esse problema, você cria uma metodologia para resolver esse problema, utiliza métodos específicos, depois você coleta esse resultado e discute. A startup é a mesma coisa, você tem um problema, você cria o objetivo de resolver esse problema, você estabelece métodos e maneiras de fazer isso, chegando até um aplicativo ou algo específico, depois você obtém seus resultados
discute seus resultados e procura resolver os problemas ali. Então é muito semelhante a um artigo científico. Esse paralelo é impressionante. Então aqui é outra maneira de representar isso. O eixo X tempo, ciclo de vida das organizações, e eixo Y vendas. Então começa com a venda pequena, cresce, fica na maturidade, depois reduz os custos até virar uma oportunidade de mercado. Aqui é outra maneira. Você começa com o Vale da Morte, no qual muitas empresas quebram, mesmo com investimento anjo. O CEO da empresa, o dono da empresa não consegue equilibrar bem e não consegue desenvolver bem a sua ideia. As empresas acabam não se dando muito bem e quebrando. Depois que ela cresce um pouquinho e que ela vai para a parte do desenvolvimento sustentável, ela tem um break-even, que é quando as despesas dela, que no início era muito grande, começa a se equilibrar com os lucros que a empresa tem até ficar com um equilíbrio estável ali. Depois você tem um crescimento e desenvolvimento. No futuro você pode abrir um IPO, que é uma oferta pública de investimento, no qual você abre para um mercado de ações, no qual a pessoa pode comprar parte de sua empresa e poder obter os lucros dela ali de alguma forma. Você ganha e as empresas e as pessoas que investiram ganham. Depois você vem para o mercado de capitais, que você vai ter ofertas secundárias. Você tem a sua ideia inicial, constrói o produto, mede os dados e depois aprende com isso. E para resumir, como é que os dados se relacionam com isso? Hoje no mundo das startups, os dados eles são muito importantes para saber se a sua ideia de produto mínimo, ela é uma ideia viável ou não. Então, você pode verificar se qual tipo de público você está alcançando, qual está gerando lucro para você, qual é a faixa etária que está dando melhor receita. Você pode fazer predições futuras de acordo com os dados que você coletou. Você pode utilizar os dados para verificar temporalmente como sua receita, despesa e lucro está evoluindo. Então, os dados eles estão hoje em dia em todo o processo de startup. As empresas abriram a visão para isso porque pode iluminar o caminho para a empresa crescer e quais caminhos novos seguir. Antigamente era muito do feeling do empreendedor, que é muito importante também, mas com os dados dá como se fosse uma camada extra que, junto com o feeling do empreendedor combinado, vai ajudar a empresa a crescer e alcançar novos mercados e se tornar uma empresa de sucesso que vai fazer muito bem para as pessoas que estão consumindo aqueles recursos e também para a própria empresa crescer também. Então os dados lidam dessa forma. Começa com a geração, coleção dos dados, processamento, armazenamento, a administração, análise, visualização e interpretação. Então essa parte aqui de análise, visualização e análise é o cientista e analista de dados. A parte de gestão, de armazenamento, por exemplo, na AWS, em uma nuvem, ou uma VPS, que é um ambiente virtual, geralmente é um engenheiro de dados que vai organizar a arquitetura desse armazenamento. Essa parte de geração e coleção, aí você pode utilizar Spark, você pode também utilizar um web scraping, você pode também utilizar os dados que são deixados na empresa de maneira ativa, enfim, existem várias maneiras de fazer isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei. Se inscreve no canal do Emerson Barbosa Júnior, Science and Data Science, aqui no YouTube. E me segue lá no LinkedIn e cria uma conexão lá comigo se você também desejar. É isso, nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!